Olá, meus queridos irmãos, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse que vos fala é o reverendo Eduardo Ailton, da Missão Anglicana Sagrada Família. Meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje as Sagradas Escrituras, que diz assim aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, tá? Vamos ler? Eis uma coisa certa: quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio e prudente, regado ao seu proceder, hospitaleiro e capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas nem ser violento, mas condescendente, pacífico e sem interesses financeiros. Deve saber governar bem a sua casa, educar os seus filhos na obediência e na castidade. Até o versículo 4, meus queridos irmãos. Olha só. Muitas vezes eu sou questionado, né? Os fiéis, os leigos. O senhor é padre? O senhor é casado? O senhor tem filhos? Sim. Eu sou um reverendo padre de tradição anglicana. E se você pegar a sua Bíblia aí na versão Ave Maria, a versão pastoral, você vai ler aí primeira epístola, né? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, como eu acabei de ler. Se você quiser ler o restante, pode ler. Deixa claro aí as qualificações, tanto para o diácono como para o bispo. Até o versículo 5 fala sobre o bispo. Depois que você for ler em diante, vai falar também sobre o diácono, tá? Ou seja, não existe bispo sem ser primeiro um diácono e depois vencer o presbítero, é isso? Então veja, na nossa tradição anglicana, o nosso celibato não é obrigatório. Por quê? Porque não existe nenhuma restrição do sacerdote ser casado, ter uma esposa e ter filhos. Acompanhe aí, pegue a sua Bíblia e olhe aí as Sagradas Escrituras para você ver. Não tem nenhuma restrição sobre isso. Não é pecado ter uma esposa, não é pecado ter família, de jeito algum. Eu estou falando do sacerdote, tá? Então eu estou falando da Missão Anglicana Sagrada Família. Nós não somos obrigados a ser celibatário, entendeu? Respeitamos todas as outras denominações, tá? Quem quiser ser, será. Na nossa igreja, quem quer casar, pode casar. Quem não quiser casar, não casa. Não tem problema algum. Agora, o que nós não fazemos é obrigar, e nem tampouco nós vamos enganar ninguém dizendo se o sacerdote casar, ele está cometendo pecado, sacrilégio. Nada disso, meus queridos irmãos. Porque muitos me perguntam sobre isso. Então você pode ler que a qualificação do bispo é ser casado e marido de uma só esposa e governar bem a sua casa e seus filhos, tá? Porque aquele que não sabe governar a sua casa não pode governar a casa de Deus, né? Então, meus queridos, que todos venham entender, nós não somos sacerdotes romanos, não temos nada contra os romanos, tá? Somos todos irmãos em Cristo, só que nós não temos esse dogma, tá? Um dogma é diferente do ensinamento do Cristo. Tá? O dogma é aquilo que se cria dentro de uma denominação, vira lei
para a denominação, tá bom? E nós não temos esse dogma, entendeu? Nós cremos nos sacramentos, porém, nós não proibimos o padre, o bispo, o diácono, de ser feliz, ter sua família e ter seus filhos, entendeu? E nenhum está pecando por causa disso. Ele pode muito bem exercer o sacerdócio, exercer o episcopado e ter sua esposa e seus filhos, que é uma coisa totalmente natural, tá bem? Os padres sempre se casaram. Somente no século XII é que houve uma proibição, tá? Através do Papa Inocêncio, ele proibiu o casamento dos sacerdotes porque ele não queria que as igrejas tivessem custo com a sua família, entendeu? Só por isso. Não tem embasamento nas escrituras sagradas não, tá? Então que Deus os abençoe. Qualquer dúvida, mandem para mim que eu estarei respondendo, tá bem? Fiquem todos na paz, no amor de Jesus e Maria. Fiquem com Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.